Olá pessoal ligado em Insect-On, especialmente ligado em insetos. O nosso assunto de hoje é transmissão do impulso nervoso em insetos e a sua importância com relação aos inseticidas. Nós vamos falar do sistema nervoso e neurônios, da transmissão do impulso nervoso e das aplicações disso no manejo de pragas. O sistema nervoso dos insetos pode ser dividido de várias formas, estudado de várias formas, porque se estudou vários insetos e se faz generalizações para outras espécies. Nós vamos dar um exemplo de lagartas, mas poderia ser um estudo de um adulto, poderia ser de uma larva, poderia ser de uma ninfa e poderia ser em qualquer das idades. Aqui esse slide mostra a estrutura do sistema nervoso de uma lagarta, de uma falsa medideira, e a corda nervosa que percorre todo o inseto, ou seja, desde a sua cabeça, onde tem o sistema nervoso central, e os gânglios ao longo do seu corpo. Em cada segmento ocorre um desses gânglios. E esses gânglios estão ligados a estruturas, então, neuronais, a uma rede de neurônios que está distribuída, que vai até as diferentes partes do inseto, e eles se relacionam com a parte exterior, com o mundo exterior, ou seja, sentem o que ocorre e modulam o seu comportamento de acordo com essas ocorrências. Ou seja, na ponta de cada slide nós vimos a cabeça do inseto em destaque, que mostra a estrutura esquematizada de uma rede neural desde o pelo da sua boca até percorrendo esse gânglio, e depois a cabeça e o gânglio, e depois uma estrutura da mandíbula do inseto que vai obedecer a um comportamento decidido pela vontade do inseto. Todas as informações que o inseto coleta no exterior entram nessa rede de neurônios, vão para o sistema de comunicação interna do inseto, que é mediada por gânglios, e a partir dessas informações coletadas no interior, o inseto toma decisões do seu comportamento. Então esse esquema à esquerda do slide mostra a cabeça de uma lagarta e novamente aquela rede neural para tomada de decisões. Essas decisões estão baseadas então na transmissão do impulso nervoso dentro do sistema nervoso. Essa transmissão se dá de duas formas, elétrica e química, dentro da rede de neurônios. Portanto, a transmissão do impulso nervoso se dá de duas formas, elétrica no axônio e química na ligação entre neurônios. Essa imagem mostra o esquema dessas duas situações, ou seja, processos elétricos e processos químicos entre os neurônios. A transmissão do impulso nervoso na sua fase elétrica é mostrada nesse gráfico, que dá uma ideia que o potencial na membrana do axônio, antes de um estímulo externo, que pode ser tocar num alimento, pode ser sentir um cheiro, pode ser identificar uma planta, o potencial está em repouso em menos 70. A partir desse estímulo externo, ocorre a elevação desse potencial com a entrada de sódio a partir da membrana do axônio, se eleva, transmite o impulso nervoso e novamente ele baixa. Essa baixada se dá pela saída de potássio de dentro do axônio, da célula do axônio. Novamente, essa outra imagem mostra a transmissão representada com outras figuras, ou seja, em repouso, o canal de sódio está fechado, ele se abre quando ativo, permite a entrada de sódio, logo em seguida sai o potássio e volta para aquela condição de repouso e para um novo estímulo, mostrando a oscilação que essa imagem de baixo mostra: entrada de sódio, saída de potássio, alterando, elevando o potencial e novamente baixando em repouso. Chegando na extremidade do axônio, esse impulso nervoso, a transmissão entre neurônios vai ser química. Então existem neurotransmissores nessas posições. Se for entre neurônio e neurônio, o neurotransmissor é a acetilcolina, e se for no final, junto com o músculo, a transmissão é feita por um outro neurotransmissor chamado de GABA. Então, a transmissão do impulso nervoso se dá de forma elétrica e depois química nas terminações nervosas. Portanto, a transmissão do impulso nervoso dos insetos tem importância pela fisiologia em si, ou seja, para entender como as informações são transportadas dentro do sistema nervoso dos insetos. Mas também tem muitas aplicações na agronomia, ou seja, a grande maioria dos inseticidas que se utiliza atualmente atingem ou interferem no sistema nervoso dos insetos. São inseticidas neurotóxicos. Aqui esse slide mostra um exemplo de inseticidas moduladores dos canais de sódio que
interferem no tempo de abertura do canal, que permitem a entrada maior de sódio, portanto, o potencial elétrico dentro do neurônio permanece mais alto, colapsando esse sistema, levando o sistema a uma hiperexcitação e à morte do inseto dessa forma. Há outro grupo de inseticidas que também interferem na transmissão axônica, que são bloqueadores dos canais de sódio. Portanto, eles impedem a entrada de sódio, não permitindo a elevação do potencial e levando o inseto à paralisia. Então, são exemplos das oxadiazinas ou do indoxacarb. E há também inseticidas que funcionam no final do axônio, ou seja, na ligação entre neurônios ou entre neurônios e músculo. Um dos exemplos importantes desses inseticidas são aqueles que simulam a ação dos transmissores da mensagem ou do impulso nervoso. Entre eles estão os neonicotinoides e as espinosinas. Portanto, há inseticidas que interferem na transmissão axônica do impulso nervoso e há inseticidas, muitos, que interferem na transmissão sináptica. Importância não só fisiológica, mas também no manejo de pragas. Insect On, conhecimento objetivo e prático na palma da sua mão.